paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Reunidos pela fé, queremos celebrar em comunhão fraterna o Domingo da Misericórdia Divina. Fonte da nossa alegria, Deus é bom e sua misericórdia é eterna. Portanto, alegremo-nos nele e exultemos, atendendo ao seu convite para superarmos o medo e acolhermos o dom da paz e da reconciliação concedida pelo ressuscitado que está vivo entre nós. E o Evangelho deste domingo, dia 11 de abril de 2021, é o Evangelho de João, o capítulo é o 20, versículos do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este domingo é o segundo domingo da Páscoa. Contemplamos a 8ª deste tempo litúrgico, uma das 8º, juntamente com a do Natal. E durante 8 dias, contemplamos o mesmo mistério e aprofundamo-lo à luz do Espírito Santo. E como no domingo passado, também hoje, neste domingo, o Senhor vem ao encontro dos seus discípulos e coloca-se no meio deles.
sempre será assim. A cada 8 dias, os cristãos reunidos experimentarão na palavra proclamada e no sacrifício eucarístico celebrado a presença real, viva, atuante daquele que ressuscitou e caminha conosco, ou melhor, caminha à nossa frente. E como Tomé, nós a cada domingo, admirados, exclamamos: meu Senhor e meu Deus. E queremos, cada vez mais emocionados, ouvi-lo novamente dizer a nosso respeito: acreditaste porque me viste, Tomé? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados, queridos, somos nós, irmãos em Cristo. Bem-aventurados nós que, firmemente, cremos no Senhor e participamos do seu sacrifício eucarístico, ainda que não tenhamos visto o Senhor com os olhos da carne. E é assim, queridos, que o Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Narra mais uma das aparições de Jesus. Ele aparece no local onde os discípulos se reuniam de portas fechadas, estavam com medo dos judeus. E Jesus entra, e quando está entre eles diz: a paz esteja convosco. Jesus deseja sim a todos a paz que vem de Deus, de seu reino. Mostra aos discípulos suas mãos e o lado. A sua presença alegra eles. Como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Palavra de coragem, de força para que seus discípulos continuem com a missão que ele próprio, Jesus, iniciou. E nesta aparição também, queridos, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Deu a eles o dom de perdoar os pecados, de reter os pecados, deixando à sua igreja o poder de perdoar ou não os pecados e o sacramento da penitência, da confissão. Porém, hoje também nos chama muito a atenção a atitude de Tomé, que não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos. E ele não acreditou quando contaram a ele que tinham visto Jesus. Tomé disse que só acreditaria se tocasse Jesus com suas mãos. E quando os discípulos se encontravam novamente reunidos, e Tomé agora presente, as portas ainda estavam fechadas, Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Põe o teu dedo aqui, Tomé, e olha as minhas mãos. Tomé então reconhece Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Agora, meu querido, minha querida, hoje, quando queremos dizer que alguém não acredita, que não tem fé, chamamos essa pessoa de Tomé, não é mesmo? Usamos também muito a frase ver para crer. E Tomé representa muitos aqueles que não têm fé. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mas acredito que Tomé represente também muitos de nós nos dias de hoje. Sabe por quê? Muitos ainda esperam por sinais, provas de Cristo. Por outro lado, a atitude de Tomé também serve de alerta. Alerta para amadurecermos nossa fé. Tomé, como os outros apóstolos, é também um modelo para todos nós. Ele vive com Cristo e preferiu morrer a negar sua fé em Cristo. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Estas palavras são para todos nós, para os que acreditam e para os que ainda têm alguma dúvida de que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, aprendamos então a nos aproximar de Jesus, porque Ele está vivo. Ele está aqui na palavra, na Eucaristia, nos irmãos e irmãs, na vida. Se aprendermos a vê-lo mais uma vez, cheios de pasmos, exclamaremos como Tomé: meu Senhor
e meu Deus. Que o Senhor possa também, cada vez mais, aumentar a nossa fé, que ela seja firme como uma rocha, porque todos os mistérios da nossa fé vêm do próprio Deus através do seu Filho amado. E não tenhamos medo. Não tenhamos medo quando a nossa caminhada parecer difícil ou até mesmo perigosa, pois o Senhor mesmo prometeu que as portas do inferno não nos incomodariam e que Ele mesmo estaria conosco para sempre. Portanto, hoje diga, com muita alegria, coloque também logo abaixo nos comentários: Senhor, eu creio, mas fortalecei a minha fé. Assim, ó Deus nosso Pai, abriste para nós o caminho da vida com a vitória de Teu Filho Jesus sobre a morte. Ajuda-nos cada vez mais a celebrar este dia com muita festa, com muita alegria, e dá-nos a graça de sermos homens e mulheres novos, ressuscitados com Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Não se esqueça que o seu like no vídeo de hoje é muito importante. E obrigado por todos vocês que compartilham, que deixam seu like dia após dia. Que Deus os abençoe. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia.